Bom dia, irmãos. Nós estamos começando mais uma escola dominical, ouvindo o irmão Dório passando as lições para nós nesse semestre, falando avivamento à luz das Escrituras. Então vamos estar iniciando e antes disso vamos estar tendo uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, por esse dia que estamos dando, também por termos a oportunidade de mesmo assim à distância estamos podendo ver as lições que o Senhor tem nos passado através da revista. Também pedir ao Senhor também que o Senhor possa estar inspirando o seu servo agora que estará passando as lições para nós, para passar a mensagem que o Senhor tem para nos dizer. Pedimos e agradecemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes de passar para o irmão Dório, vamos estar cantando o hino de número 451. 451. Sempre uma alegria para nós quando temos esta bela oportunidade de estarmos lendo a Escritura, de estarmos comentando sobre ela, realmente compartilhando, das instruções do Senhor, conhecendo mais e mais da sua graça e da sua bondade para com cada um de nós. Nesta oportunidade nós temos mais uma bela lição. É uma das, podemos dizer, mais bela e também mais edificante, podemos dizer também, de uma das maiores demonstração de fé, de confiança, de obediência ao Senhor. É uma lição que continua falando a respeito do avivamento, e nós já descobrimos desde antemão que o avivamento ele só acontece quando as coisas estão mal, não está correndo da forma que é necessário, que é benéfico para cada um de nós.
e sempre aconteceu antes um pecado, uma desobediência, um afastamento da parte das pessoas que temem ao Senhor, um afastamento da presença dEle, ou mesmo que não seja, podemos observar diretamente nessa expressão de presença, mas da não completa obediência às instruções que o Senhor sempre dá àqueles que o temem. Hoje nós temos uma lição com o título de Avivamento nos dias dos juízos. E nesta oportunidade nós vamos falar a respeito de Gideão, um dos grandes juízes do Senhor no período do povo de Israel. Ele foi o 5º juiz, né? Nós temos uma bela história do período do povo de Israel, quando era levantado da parte do Senhor juízes para estar conduzindo o povo, para estar orientando o povo, porque esse tinha caído, né, em desobediência, e sempre, quando estava nesta situação, o povo de Israel estava dominado pelos povos daquelas regiões. E uma parte muito interessante, irmãos, é que o Senhor, ele esteve pronto para ouvir a oração daquele que se afastou. E esta é a verdadeira interpretação, né, de um avivamento. Nós já lemos e eu acredito que esta é uma pauta que ela sempre tem que ser mencionada, né? Só é necessário o avivamento quando alguém está afastado do Senhor, e só acontece o avivamento quando esta pessoa, esta nação, esta congregação, ela arrepende, confessa e deixa. Esses pontos, eles realmente não podem deixar de ser sempre mencionado. O que do avivamento e o porquê do avivamento e como os requisitos necessários para que ele aconteça. Nós vamos fazer a leitura de alguns textos bíblicos para nós darmos o início, né, destes comentários a respeito deste grande juiz do povo de Israel, na orientação do Senhor, o nosso Deus. O primeiro texto, ele está registrado no livro de Juízes, no capítulo 6, e nós temos até uns bons textos para ler, mas vamos estar fazendo estas leituras para nós termos uma boa noção do que nos trata este assunto importante. O primeiro texto está registrado em Juízes, capítulo 6, do verso 1 até o versículo 6, que nos diz assim: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel,
nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O segundo texto é dos versos 11 até o verso 16. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abisrita. E Gideão, seu filho, estava moendo o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? E eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. O outro texto, versos 33 até o verso 35. E todos os medianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se juntaram em um corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abierzitas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naphtali, e saíram ao seu encontro. Agora, capítulo 7, versículo 1 e 2. Então Gideão se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Orede, de maneira que tinham o arraial dos medianitas ao norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Verso 7. E disse o Senhor a Gideão: com 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os medianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá para o seu lugar. Também
versos 19 ao 22 do capítulo 7. Verso 19 ao 22. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e as suas mãos direita as buzinas que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial, e todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, e o exército fugiu para Zererá até Bet-sita, até os limites de Abel-Meloá, acima de Tabate. Um texto bem longo, mas que em boa parte nos conta como foi que o Senhor Deus chamou este quinto juiz, sabendo que o juiz que antecedeu a ele, na verdade, foi uma mulher, que foi a profetisa Débora. E eu achei extremamente interessante os 2 versículos anteriores, o qual nós iniciamos a leitura, que está registrado no capítulo 6. Os 2 versículos anteriores diz assim: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que o amam sejam como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Porém, o verso 1 do capítulo 6, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e as consequências vieram. Nós sempre temos, irmãos, a orientação da parte do Senhor nas Escrituras, esta necessidade de nós estarmos de contínuo aprendendo do Senhor. E como é que nós conseguimos estar contínuo aprendendo do Senhor? Vamos ter uma participação deste assunto. Como é que nós devemos agir, nos proceder para o contínuo aprendizado, de contínuo envolvimento nas causas do Senhor, e automaticamente isso quer dizer estarmos diante do Senhor, Vamos deixar a irmã Mecilda, o irmão Dorém, o irmão Sonara que está aqui participando pessoalmente com a gente nesta mais uma bela lição da parte do Senhor. O que é, irmão Dorém, irmã Sonara, irmã Mecilda, como é que nós podemos realmente estar ou também fazendo para que isto seja de contínuo em nossa vida? O que é que vocês pensam, sentem a respeito disso, dessa necessidade, E depois nós vamos falar o porquê disso, que faz parte da nossa lição,
quem vai falar para nós, precisamos da participação. Isso é importante, né? Porque às vezes essas perguntas vêm para nós, né, assim, no ímpeto, mas é coisa que a gente precisa de estar cientes, que não sabemos como é que virá perguntas de outras pessoas para nós, em diversos assuntos da vida espiritual, e nós não vamos saber responder, ou vamos ter dificuldade, ou não realmente temos entendimento para responder. Então essas perguntinhas, elas nos ajudam, né, a um desenvolvimento. Eu acho que a gente assim, né, não sofrer as consequências assim, né, dessas situações que possam nos atingir, o que a gente tem que fazer é o que esse versículo primeiro fala aqui, né? Os israelitas estavam fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, eu acho que uma das primeiras coisas a gente tem, assim, a consciência que a gente sempre tem que estar, né, voltado para a palavra do Senhor, procurar fazer o que é de acordo com a palavra dele. Acho que se a gente tiver uma vida, né, quieta, sossegada, com certeza a gente não vai fazer o que parece mal aos olhos do Senhor, né? Procurar buscá-lo, né? Buscar de todo o coração, né? Como diz a palavra, buscarei, né? Buscares, me acharás quando buscares de todo o coração. Então, se a gente está na presença do Senhor, buscando, né? Colocando as nossas necessidades na mão dele, em suas mãos, com certeza a gente sai vitorioso, né? Muito bem a colocação da irmã Messilva. E irmão Dorém, irmão Senara, tem algum ponto importante para mencionar aí? Não muito diferente do que a irmã Messilva falou mesmo. É mais do que é mesmo que a gente vê no primeiro verso do capítulo 6. Aconteceu isso com o povo de Israel foi porque eles começaram a fazer o que era mal dos olhos do Senhor. Por isso que ele levantou os midianitas contra eles. Porque se eles tivessem continuado a seguir o Senhor, não tinham se desviado, eles continuariam o que foi o que o senhor mesmo leu nos 2 versos anteriores, do capítulo 5. Eles teriam a vida sossegada. Porém, eles quiseram fazer o que era reto aos próprios olhos e consequentemente, acabaram fazendo o que era mal ao Senhor. Então, o Senhor os entregou às mãos dos midianitas. E depois eles viram o que eles fizeram e clamaram novamente, e o Senhor mandou o Gideão para poder ajudá-los. Muito bom, muito bom. Nome, Senara? É interessante, né? Que foi tão bem colocado, né? Que realmente, irmã Senara, concordar realmente, porque isto é o que realmente faz parte, né? Da nossa vida, para que nós sempre tenhamos essa consciência, né? E quando a gente tem a oportunidade de estar expondo a palavra do Senhor, né, no sentido de compartilhar com os demais irmãos, que nos é colocado o privilégio, né, porque às vezes a gente fala de responsabilidade, mas eu não acho que é muito bem isso não. Eu acho que é privilégio mesmo, nos é dado o privilégio de nós estarmos compartilhando com os irmãos a respeito de alguns assuntos, e normalmente nós nos envolvemos pelo próprio assunto, né, que nós estamos falando ou iremos falar. Ele nos chama muito a atenção a nós fazermos uma busca mais abrangente. E uma das coisas, irmãos e irmãs, né, também nessa lição, que em outras também, né, mesmo que não seja da forma igual, mas de forma bem parecida, que nós conseguimos pegar para a gente, né, porque a gente aprende e depois transmite, né, ou transfere para os outros da melhor forma que a gente conseguiu aprender. E uma das coisas que eu percebi aqui é a ociosidade. O que é ociosidade? É estar parado, não estar fazendo nada. Isto é um grande
perigo. É um grande perigo para todo o servo do Senhor Deus. Nós percebemos isso no povo de Israel e nós temos comprovado isso na nossa vida espiritual hoje, que é o tempo da graça. Quem quer que os dois versos últimos que eu mencionei, que está no capítulo 5, versos 31 e 32. Primeiro, né, que aqui é a oração da Débora, a profetisa, o quarto juiz, né, que foi levantado pelo Senhor. Ela na oração, ela mostra a punição para os inimigos do Senhor nosso Deus. E depois mostra que aqueles que não são inimigos, quer dizer, aqueles que são amigos do Senhor, que amam ao Senhor, vai ter uma forma esplêndida, maravilhosa na sua vida. E eu não sei se os irmãos e as irmãs, eles observaram como foi que esta serva do Senhor ilustrou isso, que será como o brilho do sol ao amanhecer. Olha que magnífico, que beleza, né? Aí 40 anos, povo de Israel sossegado. Só que, irmãos, sossegado demais, né? Parece que eles esqueceram de tudo, parece nada, povo diz que realmente esqueceram. E aí nós já temos aprendido um dito, né? Uma expressão que é bem comum. Pesado, mas se nós queremos aprender, nós precisamos ser chocalhados. Coração, como é que nós falamos? Coração, mente. Obrigado, irmão Silvio, que é a mente que manda as emoções, né? O coração e a corrente sanguínea pulsa, e nós falamos que é o coração, mas na verdade é a mente, né? A mente e o coração vazio é o quê? Nossa, que expressão pesada, né? Mas é real. Mente e coração vazio, oficina do inimigo. E olha que ele é um artífice de prima, hein? Ele é muito poderoso naquilo que ele tem a fazer. Ele é terrível. Entendeu? É um inimigo feroz, extremamente violento, extremamente agressivo, que não perdoa ninguém. 40 anos de tranquilidade e o povo desobedeceu ao Senhor. Irmãos, vamos pegar, né? Vamos pegar isso como lição. Quantas das vezes nós queremos ficar insistindo ou ficamos insistindo com o Senhor para que o treinamento da nossa vida não seja de contínuo? Como é que aqui que eu falei? Treinamento? O que eu quis dizer com isso, irmãos? Vocês podem me ajudar aí? O que eu disse de treinamento? Que não pode deixar na nossa vida ser um contínuo treinamento? O que eu quis dizer com isso? Quando eu sou rei é muito perigoso para mim, né? Eu vou deixar vocês entrar na minha mente aqui, como é sempre, né? Me chamam de malvado. Aí eu deixo vocês entrarem na minha mente aqui e responder isso. Não podemos ou não devemos, né, pedir ao Senhor que a nossa vida não seja um contínuo treinamento. Eu reconheço que eu fui malvado com vocês, mas eu vou ajudar. Nós sempre pedimos: Senhor, no livro de todos os maus, não deixe perigo nenhum acontecer conosco, deixe tudo de bom na nossa vida. Treinamento, irmãos, irmãs. Não vamos ficar pedindo coisas que vai nos prejudicar. E a Escritura, ela é bem enfática
prática neste ponto. Vocês pedem porque pedem, não recebem, porque pedem mal, e olha os resultados. Em nenhuma parte da Escritura nós vemos que os que realmente são servos do Senhor pede que cancelem todas as dificuldades da sua vida. Eles não pedem. Inclusive, a oração do Senhor Jesus fala disso. Senhor, eu rogo ao Senhor, não somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim. A oração do Senhor Jesus, no capítulo 17 de João. Livrar do mal não é não permitir que o mal aconteça, ou que ele venha, mas livre, dê força, dê condições, dê a possibilidade do livramento, mas o mal estava ali, não houve a isenção do mal. Oração, também oração, e isto em conjunto dos irmãos, registrado em Atos. Senhor, nos dê o poder, a intrepidez de, mesmo que em meio a essas grandes perseguições, nos dê as condições necessárias para nós continuarmos a falar da sua graça e da sua bondade. Eles não pediram a isenção dos problemas, mas pediram condições. E isto é conveniente que a gente faça, porque este é um contínuo treinamento. Ociosidade, sem nenhuma ventania, sem nenhuma adversidade, nós descansamos. Nós corremos o risco de termos problema, porque nós somos falhos, frágeis e incapazes em nós mesmos. E nós podemos observar, não está nesse texto, mas está no contexto de que quando o Senhor Jesus, ele instituiu a primeira ceia, o que foi que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos e automaticamente falou para nós? Qual foi a orientação que o Senhor Jesus deu aos discípulos que isso chegou até nós? Quando ele instituiu a primeira ceia. Lembrar, né, do sacrifício dele. Falam assim, para todo mundo nos ouça, né? Como é que é? Fazer isso todas as vezes em memória dele, né? Para lembrar dos feitos dele. Isto é uma parte. A primeira parte, que é tão importante quanto esta, ele falou assim: todas as vezes que vocês reunirem, quer dizer, é conveniente que vocês reúnam constantemente. Treinamento. Vocês irão reunir constantemente em meu nome e vocês vão estar lembrando que eu mandei vocês fazerem isto e também vão estar lembrando o porquê que eu pedi vocês para estarem fazendo isso. Isto o que? Comendo o pão. O que é o pão? A carne, o corpo do Senhor. E vocês estão bebendo o cálice. O que é aquele cálice de vinho? Como é que nós tivemos o pagamento da dívida que nós tínhamos diante do Senhor? Então, é interessante isso, né? A instituição da ceia do Senhor, e ele nos dá uma orientação de vida, de prática interessante. Às vezes, todas as vezes que reunidos em meu nome, mas a gente não se aplica de que isso ele está falando. Reúnam constantemente em meu nome para fazer isto. Por quê?
Porque aí vocês não vão esquecer que eu dei a ordem para vocês, é um mandamento, e que assim também vocês não esqueçam de como é que vocês foram resgatados da condenação em que vocês estavam determinados. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos, foram todos separados da glória de Deus. Mas, quando vocês reunirem, vocês estão lembrando que vocês foram justificados gratuitamente pelo meu sangue, né? Isso realmente é gratificante, né? E isto nós percebemos que, mesmo voltando aqui para a nossa lição, que está direcionado à questão do avivamento, né? Nesse período da vida do povo de Israel, que nós vemos muitos períodos, né, de avivamento, nós vemos que o Senhor, ele encontrou com alguém, eu não sei se nós poderíamos dizer que ele buscou, né? Que ele foi lá e encontrou com um homem, e esta conclusão, né, deste assunto é uma outra lição que para nós ela é de extremo benefício. Qual foi o sentimento de Gideão? O que é que ele sentia? Que ele pensava dele mesmo? Vocês estão lembrando aqui? O que é que Gideão? Se sentia inferior para tomar essa posição. Né? Se sentia inferior, menor, né, o menor da família, e que a família era insignificante. Isso aí. As mais pobres, né, que diz assim. Mais insignificante, a mais pobre de todas as famílias de Israel. Ele dizia isto, mas o que foi que o Senhor falou? Mais um aprendizado extremo para nós neste sentido. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, inclusive é o único jeito do Senhor agir na nossa vida, é quando nós nos colocamos diante do Senhor, né? No comentário aqui do nosso irmão, escritor e comentarista da revista, ele disse assim para nós: amados irmãos, como seria se não houvesse a necessidade de avivamento? Com certeza. Por quê? Porque seria bom. Agora precisamos da participação de novo. Isso é importante para nós. Por que esta expressão? E é algo que nós concordamos plenamente. Por que seria bom, né, se não houvesse avivamento? Eu entendo que seja assim, como se a chama em momento algum dentro de nós apagasse. Ou ficasse ofuscada, né? Porque ela não apaga, mas fica ofuscada, né? Então eu penso dessa forma, seria isso, que a chama não ficasse, né? Não ofuscasse mesmo, né? Uhum. Porque se a gente buscasse sempre e seguirmos, né, fazendo sempre a vontade do Senhor, porque muitas das vezes a gente é ser humano, a gente É frágil, é né? frágil, peca, então muitas das vezes tem pessoas que voltam, né, se redimem e seguem, mas muitas das vezes tem aquelas pessoas que continuam ali, é o que o Senhor falou, parada, estacionada, né? E não se permite com que... Então, por isso que a gente precisa do avivamento, para que sempre a gente sempre se renove, cada vez mais. Mas nesta questão aqui, a pergunta é: que bom seria se não houvesse a necessidade de avivamento? Eles todos já estariam todos vivos, como diz o então, tá
Sandra, é sinal de que, se seguir o comentário aí, né? Sinal de que não estava faltando nada, que o avivamento é preciso quando está em falta. Uhum. Isso. Então seria muito bom. Sim, está falando aí, está tendo avivamento porque houve um desvio. Sim. Então o que ele está querendo dizer é que se não houvesse que seria bom se a gente nunca se desviasse, nunca parasse de buscar o Senhor, porque aí nunca precisaria do avivamento, que a gente sempre estaria constante com o Senhor. Muito obrigado. Comentário, né, dos irmãos e irmãs. E aqui na minha mente, ele tem uma ampliação do que nós ouvimos. O bom seria extremamente bom se realmente não houvesse avivamento, porque o avivamento, ele é pós um desvio, que nós ouvimos o irmão Dorinho mencionando aqui. E esse desvio, ele sempre vem acompanhado de uma punição, de um juízo. Quer dizer, alguém sofreu, alguém teve consequências, e isto é sofrimento, é tristeza, é angústia, é opressão mesmo. E nós vemos aqui, quando nós lemos no texto aqui, que foi proposto, Gideão, ele estava em um local, né, escondido, porque se os medianitas, os amalequitas, se aqueles que eram do Oriente vissem, ia lá e destruía. Bom seria se não houvesse avivamento por causa disto. Porque ele sempre é acompanhado de um desvio e uma punição e um juízo. O que a nossa irmã Mercedes mencionou, né? Porque quando há necessidade de avivamento, é um sinal evidente de que o povo falhou em alguma coisa, ou a pessoa, né, falhou em alguma parte da sua vida e não deu certo, e nunca dá certo, né? Infelizmente, nós vemos que não havia uma plena comunhão do povo de Israel nos dias de Gideão, e sim um grande distanciamento, porque eles procuraram outros deuses, e de uma forma terrível. Quando nós lemos a Escritura, nós vemos que o pai de Gideão, ele tinha feito uma estátua de Baal na sua propriedade e tinha plantado um bosque neste altar. Não estava bem. Todos os avivamentos mencionados na palavra do Senhor aconteceu porque havia uma oração, um desejo sincero de mudança, realmente uma grande necessidade da presença do Senhor novamente. Quando o Senhor viu a sinceridade no coração do povo de Israel, desejando mudança, ele providenciou um libertador, ou o libertador, que é Gideão. E este, na capacitação do Espírito Santo do Senhor, não só quebrou as algemas da servidão, mas trouxe também o avivamento para a nação de Israel. Havia no coração de Israel, havia no coração de Gideão um forte desejo de mudanças. Ele não estava indiferente com toda aquela situação.
quando Gideão, ele conversando com o anjo, ele mostrou isso, que ele tinha um desejo de mudança, né? E isto nós também podemos observar que ele estava tomando atitudes, né, para que eles não ficassem de uma forma totalmente desprovidos. Ele mostra isso quando ele estava no lagar, né, moendo o trigo. Mas ele não podia fazer isso diante dos medianitas, porque todas as vezes nós observamos, né, na leitura, que todas as atitudes do povo de Israel, vinham os medianitas, os amalequitas e as outras gentes e destruíam, né, tudo. Então ele estava num lugar não apropriado para fazer aquilo, porque o lagar ele era o local para que fosse feito o vinho, né, de amassar as uvas para fazer o vinho, e ele estava usando aquele espaço ali para moer o trigo, porque podemos dizer que seria um local improvável, né, para que os amalequitas e os demais, né, adversários, inimigos, pudessem imaginar que ele estaria ali fazendo uma coisa totalmente diferente do que era o costume. Isso nós observamos que em todas essas situações, nós sempre observamos que é impossível fazermos qualquer coisa por nós mesmos. Aqui nós observamos que só foi possível o juiz, né, Gideão, ele tomar alguma atitude depois que a Escritura nos fala que o Senhor colocou nele o Espírito Santo. E isto nós realmente temos essa consciência, né? Já temos recebido essa orientação que todas as nossas ações, atitudes, elas não vão ter um objetivo alcançado se nós não tivermos a orientação do Espírito Santo do Senhor. E neste caso nós poderíamos fazer a pergunta, né? O que um homem poderia fazer por uma nação que estava escravizada e grandemente debilitada? Realmente não tinha como fazer nada na nossa forma de pensar humana, né? Nós realmente chegamos a essa conclusão de que não há a possibilidade de fazer nada. Mas um homem que está nas mãos do Senhor, sendo guiado e orientado por Ele, nós percebemos que ele pode mudar a vida de uma nação, como aconteceu na pessoa, né, deste homem Gideão. E é interessante que mesmo ele confessando, né, expondo diante do Senhor que ele era o menor na casa do seu pai, e que sua família ela era a mais pobre de Manassés, mostra que ele não tinha nada para oferecer a não ser um interesse ou um desejo muito grande de mudar a situação. Então, quando nós observamos que precisamos de mudar alguma atitude ou alguma situação que nós não estamos bem, primeiro tem que partir de dentro do nosso coração o desejo sincero de que
as coisas mudem. E nós observamos que um dos motivos, né, que aconteceu essa alteração, né, este avivamento no povo de Israel, foi que Gideão, ele não estava conformado com a situação em que eles estavam vivendo. E isto nós também podemos observar que hoje na igreja local, né, nós que reunimos em torno ao nome do Senhor, nós realmente temos de saber que nós sozinhos, nós mesmos, pessoas comuns, né, seres humanos normais, nós não conseguimos fazer alteração nenhuma, seja ela qual for, a não ser com a ajuda da pessoa do Espírito Santo do Senhor. E no texto que nós lemos, deu-se para perceber que o povo de Israel, ele tentou resolver aqueles problemas, né, que eles estavam passando do jeito deles. E isso nós observamos que eles se escondiam. Eles ocultavam os produtos que eles tinham em locais que realmente fazia com que eles conseguissem atingir um objetivo. Eles construíram locais que eles pensavam que iriam resolver os seus problemas, né? Em cavernas, em covas, em fortificações, tudo isso eles realmente tentaram, porque isso está na nossa condição, está na nossa capacidade. Então nós vamos resolver desse jeito, que é assim que vai funcionar. E infelizmente nós percebemos no decorrer da história que isso não foi suficiente. Podemos dizer, né, que foi um paliativo. Resolveu-se ou resolvia-se momentaneamente, mas o objetivo realmente não conseguia ser alcançado, porque era com as próprias forças ou próprias capacidades que tentava se resolver aquela situação de tamanho desagrado em que eles estavam passando. E uma coisa que nós também podemos observar é que, além do interesse do coração, né, da mente, da rejeição de como é que está a situação, nós percebemos que só vai haver a possibilidade quando acontecer algumas situações, algumas coisas acontecerem. E nós percebemos que quando acontecem esses pontos que nós já mencionamos, eles vão ter que ou ser acompanhados de arrependimento, de oração, de clamor e também de atitudes. O que é que nós podemos dizer que seria na questão do arrependimento? O povo de Israel, ele se arrependeu de como é que eles estavam. Nesta parte da oração, nós podemos usar tranquilamente, que eu acredito que nós não iríamos errar, que é aquele diálogo, né, que Gideão teve com o anjo do Senhor. E agora a questão da atitude. O anjo do Senhor falou para Gideão: Gideão, você vai lá na casa do seu pai, derruba o altar de Baal, você derruba o bosque que está na frente do altar de Baal. E tem mais uma coisa que é de suma importância. Nós não podemos esquecer de alguns detalhes, irmãos.
esta sequência do que Gideão tinha que fazer, ela inclui em alguns ângulos da nossa vida. O primeiro, sem remissão de sangue, não há perdão de pecados. Aonde é que está esta situação? O anjo do Senhor falou assim: olha, você vai na junta de bois lá do seu pai e pega o segundo boi, aquele que tem 7 anos, e você traz, e quando você derrubar o altar de Baal, cortar a floresta, você vai usar esta madeira e vai construir um altar ao Senhor, vai usar esta madeira e vai sacrificar este animal. Entrou o sangue, que é para o perdão do pecado, e a segunda parte que nós podemos também usar é usar algo que nós temos em oferta ao Senhor. Primeiro, Gideão se ofereceu ao Senhor. Este foi o motivo, né, do encontro dele com o Senhor. E agora ele, além de tomar atitudes de arrancar, né, aquilo que era o tropeço, aquilo que desonrava o nome do Senhor, ele foi orientado para que colocasse algo que agradasse ao Senhor, que era o altar, e traga mais alguma coisa para me oferecer. O que é seu, ou o que eu te dei, né? Então, esta questão aí do avivamento, ele, na verdade, ele envolve uma grande, uma quantidade grande de situações, né? Quer dizer interna, quer dizer externa, né? Nós só percebemos, conseguimos entender claramente que há uma mudança radical. O que era é jogado fora e agora é colocado novas coisas. E isto realmente nós conseguimos aprender com muita clareza na Escritura, quando a Escritura nos fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já foram jogadas fora, né? Elas já passaram e agora tudo se fez novo. Então a gente percebe com muita clareza esses acontecimentos e o benefício que resultam, né, nessas atitudes. O arrependimento, o interesse em que mude as situações, o orar, o clamar, o desejar veemente ou com todas as forças, e a confiança plena, né, no Senhor, porque é o Senhor que vai fazer com que tudo mude, com que tudo se altere. É Ele mesmo que nos dará a força necessária para que seja destruído todos aqueles altares que nós muitas das vezes temos colocado diante da nossa vida e tirado a presença do Senhor, o altar do Senhor de diante da nossa vida. É Ele mesmo que faz isto aí, porque nós esquecemos que a preeminência ela é do Senhor, primeiro é o Senhor, e aí nós temos grandes problemas, mas Ele, pela sua graça e misericórdia, nos dá a possibilidade de retorno, e é magnífico que Ele dá os detalhes de uma forma extremamente impressionante. E isto, irmãos, nós realmente podemos trazer para nós. O irmão comentarista aqui, ele coloca isso também para nós. Da mesma forma que o povo de Israel, eles tentaram, né, criar situações para conseguirem viver
eles só conseguiam sobreviver, porque tinham que viver escondidos, guardando seus produtos em cavernas, em locais ocultos, e estar construindo fortificações na parte alta para conseguir ver o inimigo se aproximar e se proteger. É um desgaste muito grande, né? E isto, às vezes, nós tentamos resolver as situações com as nossas próprias forças, nossas próprias capacidades, e isso nunca vai dar certo. E uma coisa que nós podemos colocar de exemplificação desculpa, esse ponto de exemplificação de que o Senhor é que dá todas as devidas orientações. E como é que Ele dá estas devidas orientações? É que quando nós vemos que o Senhor falou que Gideão ele iria livrar a tribo de Manassés dos inimigos, ele deu detalhe por detalhe de como é que seria isso. E isto nós podemos perceber a bondade e a misericórdia do Senhor, porque nós somos falhos de mente, a nossa compreensão ela é muito reduzida, então nós precisamos da parte do Senhor de detalhes, né? Igual, por exemplo, no início, nossa, que dificuldade foi para Gideão compreender, aceitar que o Senhor iria dar o livramento do povo através dele, aquele pedido especial que ele fez, né, da esponja. Se a esponja só ela tiver molhada e em volta tiver tudo seco, eu acredito, né, me dê essa prova. Aí depois o Senhor faz aquilo, aí depois parece que não foi suficiente. Falou: Senhor, me perdoa, mas faz mais uma coisa para mim, para que eu consiga acreditar que o Senhor realmente vai livrar o povo de Israel através da minha pessoa. Porque às vezes, irmãos, isso é necessário, porque nós somos, às vezes, nos sentimos tão frágeis, tão incapazes, e era esta a situação de Gideão. Nós não podemos esquecer que nós precisamos conversar com o Senhor, dialogar mais com Ele, pedir mais orientação, mais informação. E esta segunda vez ele falou: Senhor, então tá, isso aí, eu fiquei extremamente satisfeito com o que o Senhor fez, isso aí tá bom, mas faz mais umazinha. Agora, Senhor, só deixa que essa esponja, ela esteja sequinha e em volta tudo molhado. E o Senhor faz isso de uma forma extrema, de extrema bondade e de extrema misericórdia. E aí houve, né, o desenvolver, né, deste relato. E isso tudo, irmãos, olha que coisa magnífica, né? Que coisa impressionante. Isso tudo é porque o povo estava numa situação lastimável e ele precisava de reavivar. E agora, né, nessa sequência, que é o meu interesse em estar passando para vocês, dos detalhes, como é que o Senhor faz. E Ele não deixa nunca de confirmar ou fazer com que entenda-se que é Ele, é o poder, é Ele que é a graça, que não há possibilidade de conseguir nada fora dele. É quando Ele orienta a Gideão a convocar todo o povo de Israel, o povo de guerra. Chama todo mundo. Olha que maravilha. A disposição do povo, né? 32 mil homens de guerra ouviram a conclamação de Gideão. E aquela, podemos dizer, né? Aquela euforia, né? E agora o Senhor, Ele vai nos livrar. Aí foi nesta que o Senhor observa e conversa com Gideão de novo. Gideão, tem muita gente aí. Depois eles não vão acreditar que foi eu que ajudei, e sim foi eles com as suas próprias forças que os livraram.
Então você vai fazer uma pergunta a esses 32 mil homens. Aí começou o ponto de escolher quem é que iria estar nesta batalha para livramento do povo de Israel. Vamos pedir um pouquinho da ajuda dos irmãos que está aqui partilhando, né, comigo nesta bela escola. O que foi, né, essa é a pergunta, o que foi que o Senhor pediu para Gideão fazer com aqueles 32 mil homens de guerra? Ele pediu alguma coisa e seria este o primeiro ponto para estar descobrindo, né, separando aqueles que iriam, pelo poder do Senhor, dar o livramento ao povo de Israel. Vocês lembram, o irmão Messildo, irmã Sionara, irmão Dorinho, qual foi o primeiro critério usado pelo Senhor para esta escolha? Quem vai falar para nós? Perguntou se eles eram covardes e medrosos. Como é que é, Dorinho? Perguntou se eles eram covardes e medrosos? Isso. Então nós vemos que a primeira escolha estava direcionado daqueles 32 mil homens, se tinha algum entre eles que eram covardes e medrosos, né? Eu tenho que confessar que esta palavra, esta forma de fala, ela me deixou bastante arrasado e até quase envergonhado quando a Escritura ela menciona, olha, aquele que é covarde e é medroso separa-se em uma parte. Eu tive um interesse em procurar em outras versões se estava desse jeito mesmo, se era assim, né? Porque cabe a cada um, né, intérprete, colocar na linguagem dele, do que ele realmente imagina. Porque, meu irmão, você tem uma coisa que nós temos um grande problema às vezes com a linguagem nossa, a nossa linguagem brasileira. Uma palavra só quer dizer um monte de coisas. E eu falei assim, quem sabe se nesta situação não aconteceu isso? E aí eu fui buscar em algumas versões e eu achei uma expressão bem mais moderada, bem mais tranquila, né? Bem mais aceitável, sem causar tanta vergonha como essa, né? De covarde e medroso. E eu achei a versão, a linguagem de hoje, a linguagem atualizada na versão de hoje, né? Muitos irmãos já conhecem essa versão e sabem como ela trata alguns assuntos assim, de uma forma mais fácil de compreensão às vezes. E ela nos diz o seguinte, que a palavra ela foi assim: Gideão, você pergunta aí para esses 32 mil homens de guerra, esses 32 mil soldados, se tem alguém que está com medo. E nós conseguimos descobrir que tinha algumas pessoas ou alguns soldados ali que estavam nessa situação de medo. Agora eu gostaria de fazer uma observação nesta questão aí do medo. Eu consigo ver assim, que quando aqueles soldados, eles se manifestaram, nós aqui nós estamos com medo. Eu consigo interpretar, e eu acredito que cada um dos irmãos que às vezes tem um interesse em pensar, em imaginar o que e o porquê de várias situações, eu particularmente, não sei se cada um vai concordar, mas eu pensei desse jeito. Quando eles se manifestaram, nós temos medo, eles
falaram assim: nós não acreditamos que o Senhor ele vai nos livrar da mão dos nossos inimigos. Mas sou Dórico, mas por que você fala desse jeito? Não, porque esse é o resultado final. Quando nós nos colocamos encostado na parede para não tomar atitude, uma vez que o Senhor falou: vai na tua força, vai que eu estarei com você, e nós falamos que nós temos medo, nós estamos simplesmente falando em outras palavras, nós não acreditamos que o Senhor é poderoso para que isto aconteça. E isto, irmãos, foi um número razoável. Foi mais ou menos umas 250 pessoas destes 32 mil homens de guerra. Foi isso mesmo? Não? Não foi 250 pessoas não? Soldados não? Então foram quantos? 22 mil? Nossa, que proporção assustadora, né? Pois é, irmãos. Olha a quantidade de homens que foram convocados, que aceitaram a convocação, mas na hora da pergunta: vocês acreditam em mim? Eles falaram: não, nós não acreditamos no que o Senhor é Deus e que Ele vai nos livrar. É uma colocação, pode ser exemplificado, e isto nos chama realmente a atenção para que nós creiamos na Escritura. Muitas das vezes nós não falamos: olha, a Bíblia toda tem umas coisas que são boas, eu acredito em umas, outras, olha, infelizmente essa não tem como eu acreditar, porque é inaceitável. Aqueles 22 mil que falam: nós não acreditamos que nós vamos descer para a guerra e o Senhor vai nos dar a vitória. Não tem como nós mudarmos isto, é uma questão de coerência, e é isso aí. Vamos acreditar no que a Bíblia diz na sua totalidade, ou nós estaremos falando que o Senhor mandou alguém escrever coisa que é mentira na Escritura. E isso não é verdade, porque a Bíblia diz o quê? Homens inspirados pelo Espírito Santo do Senhor, escolhido para essa função é que escreveram. Creiamos nisso e nós vamos ser grandemente beneficiados. Mas eram 32 mil, 22 foi para casa porque não acreditavam que o Senhor era o Deus protetor, o Senhor da guerra, e agora ficou 10 mil. E o Senhor ainda fala para Gideão: Gideão, tem muita gente aí. Esses ainda vão dizer que foi pela força deles que eles venceram a batalha, ou que houve a libertação do povo inimigo. Vamos ter mais um teste. Irmãos, olha, este é mais um teste que nós vamos também trazer lições para a nossa vida. Eu tenho plena certeza disto. Por quê? Porque esse teste nós podemos assimilar, aceitar que foi um teste daquele ponto de maior fragilidade, ou de uma grande fragilidade daqueles 10 mil homens. Como assim, Dória? Como é que você fala de um ponto de maior ou de grande fragilidade para o povo? Sim, eu consigo entender isso e aceito fazer essa explicação, essa exposição, essa explicação deste ocorrido. Porque, baseado de todas as tribos, saiu aquela quantidade de homens para o local, para o monte, falou: é ali que eu vou tirar a quantidade de homens que vai te ajudar nessa batalha. Eles estavam assim, normal? Não, eles eram soldados. Eles estavam aparamentados, com aquela vestimenta que não era colete, à prova de bala, mas nós, pelo histórico, nós vemos que eram armaduras, e existia peso, armas, todos eles, quando nós olhamos o que está escrito, eles tinham alimentação, então eles estavam com um peso razoável na sua estrutura, e estavam sentados na relva ali, no gramado. Eu não consigo acreditar isso. Por quê? Baseado que era uma convocação para uma situação de estratégia, de convocação para ir à guerra. Então eles estavam em pé. Essa é a minha interpretação. Então, qual é o momento de fragilidades em que eles estavam? Um deles era a sede.
E eu acredito nisto, porque o Senhor falou assim, olha, vai ser agora que você mande o pessoal ir até o rio para beber água. E ali, Gideão, você vai achar aqueles que vai descer com você para a batalha. Aqueles que descerem as águas e lamber elas, igual um cachorro lambe a água. Vamos dar uma pausa aqui para nós tentarmos interpretar, né, ou entender essa expressão que há anos nós ouvimos, há quanto tempo nós lemos e ouvimos, e acho que eu nunca vi ninguém falar de uma forma que nós conseguimos entender na nossa linguagem comum, né, no nosso dia a dia. Esta é a minha interpretação, irmãos e irmãs, desta forma de descer até a água e lamber ela como lambe o cachorro. É assim, você vai lá, pega a água do rio e coloca ela na boca. E o outro, o Senhor falou assim, olha, os outros que fizerem diferentes, né, não pegar a água e colocar na boca para beber, você separa em um outro grupo. Esse você separa de um grupo e o outro você separa de outro grupo. Então, como é que os outros, qual seria o critério que o Senhor iria fazer esta observação para ver se aqueles estavam aptos? O Senhor, ele esclarece de uma forma muito precisa. Aqueles que se ajoelharem e descerem as águas para beber, isso você separa. Eu não sei se vocês observaram o gesto que eu fiz quando ajoelha e desce a água para beber. E eu não sei se vocês observaram o gesto que eu fiz de pegar a água com a mão e colocar na boca. Então eu vou explicar, porque nesta parte é que está o que nós podemos trazer para nós. Quando se inclina para ir lá e beber a água, nós podemos observar que todo o corpo, toda a estrutura daqueles soldados estavam desprotegidos. E uma segunda parte, nesta situação, eles estavam de cabeça baixa, não conseguiam ver se um adversário iria vir na sua frente para o ferir e o matar. Mas aqueles que, olhando para frente, nós podemos usar essa forma, pegar a água e colocar a boca, estava tendo a visão completa. Nisto, nós conseguimos trazer para a Escritura: sede prudentes e também sede simples. Como assim, Dória? O que tem a ver uma coisa com a outra? Onde é que está a prudência e onde é que está a simplicidade? Eu consigo traduzir e eu puxei isso para mim, né? A simplicidade, ela está em você satisfazer a necessidade momentânea que você tem e não deixar que você fique desprotegido. Você está atento à situação, por tudo que venha diante de você, você está de olho, você está realmente apercebido da situação. Então, este ponto é que o Senhor realmente descobriu aqueles que eram aptos para descer juntamente com Gideão para que a batalha fosse vencida. Somente 300 soldados destes 10.000 que ficaram estavam aptos, irmãos. E isso nós realmente vemos na Escritura gráficos assim. Quantas pessoas que têm se aproximado do Senhor e não têm acreditado que Ele é Ele. E quantas pessoas têm se aproximado do Senhor e têm abaixado a sua guarda, não têm tomado o devido cuidado, tido a devida preocupação com a sua proteção, que é a preservação da sua vida, quer física, quer espirituais, e tem afundado.
ou isto é coisa que não é verdade. Nós sabemos que isto é verdade. Então, além do que o Senhor tem nos falado através deste estudo, dessa lição tão preciosa, que é este avivamento no período dos juízes, falando da pessoa de Gideão, dessa forma em que ele se aplicou em entrega de vida ao Senhor para aquele livramento, nós também aprendemos hoje que nós devemos estar atentos. Medrosos são realmente aqueles que falam com as suas ações que o Senhor não é suficiente para proteger a sua vida, para confortar a sua vida, para que mesmo em meio às angústias e tristezas, te conceder a alegria, o sorriso. São pessoas assim, e aqueles que realmente abaixam a guarda e estão à mercê do inimigo que é feroz, que é extremamente violento, que não tem compaixão de ninguém e naufragam. Mas tem aqueles que permanecem porque o seu coração está inclinado ao Senhor e deixando com que Ele é que realize em suas vidas, Ele que efetue tudo em sua vida. E isto a Escritura nos fala, que é do Senhor, tanto querer quanto efetuar. Só que conforme é que nós vamos nos dispor do Senhor, é que vai acontecer os resultados. Que o Senhor, irmãos e irmãs, continue nos abençoando dessa forma especial como Ele tem feito até o dia de hoje. Que Ele continue nos orientando, nos despertando, nos consolando, para que nós continuemos, esta vida de honra e de glória à pessoa dele mesmo, que é o nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude a fazer assim. Amém.